seja bem-vindo. No livro 1 Reis, capítulo 14, lemos um trecho da história de Jeroboão. Diz o versículo 2: Jeroboão disse à sua mulher: Levanta-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida pelo profeta Ahias, que está em Siló. A mulher dele foi e realmente se encontrou com Ahias, mas no verso 6 diz assim: Quando Ahias ouviu os passos dela entrando pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? O interessante é que Ahias diz no versículo 4 que ele não enxergava mais, porque ele estava cego por causa da velhice. Deus tinha revelado ao profeta que aquela mulher iria se apresentar diante dele. Aconteceu que Jeroboão, ciente do pecado em que ele vivia, ciente de ter se afastado do Senhor, ele não teve a coragem de procurar o auxílio, o socorro, a resposta da parte de Deus. Por isso que ele utilizou a sua mulher e não só isso, mas também a enviou disfarçada. Deus, que conhece tudo e sabe tudo, revelou ao seu profeta aquilo que iria acontecer. Quantas vezes nós achamos que para aproximar-nos de Deus temos que ser diferentes? Quantas vezes nós, hoje em dia, queremos nos disfarçar com um disfarce de ética, um disfarce de moralidade, de boas obras? Quantas vezes nós temos medo de nos aproximar do Senhor e, à semelhança de Jeroboão, fingir aquilo que não somos? Acontece que Deus conhece quem nós somos em verdade e Ele não precisa que ninguém conte para Ele o que nós somos, o que fazemos. Ele nos conhece tão bem, Ele nos conhece à profundidade. Livro de Hebreus, capítulo 4, diz assim no versículo 16: Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Quando nos aproximamos de Deus, não temos que fazê-lo pensando, apoiados ou confiantes em quem não somos, porque não teríamos opção nenhuma. Mas quando nos aproximamos de Deus, temos que fazê-lo em nome do Filho de Deus, aquele que se fez homem, aquele que abriu o caminho para o Santo dos Santos. Diz o versículo 14 de Hebreus 4. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que entrou nos céus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Aquele Filho de Deus abriu o caminho para nós. Não precisamos fingir, não precisamos ser outros, não precisamos de enviar ninguém. Podemos nos aproximar ao trono de graça por causa do amor que ele demonstrou na cruz. Pense nisso e aproxime-se com confiança ao trono do Senhor e achará graça, misericórdia e oportuno socorro.